Como nada é perfeito, não importa o tanto de pessoas trabalhando em algo, sempre haverá algum erro. Objetos que desaparecem, movimentação estranha, padrões estranhos nas texturas, histórias sem pé nem cabeça, entre outras coisas. Se empresas com centenas de pessoas ou até milhares, e números absurdos de computadores trabalhando podem errar, imagine o que poderia acontecer quando uma só pessoa, com apenas um computador em mãos, faz tudo. E é óbvio que não há maneira alguma de fazer uma comparação dessas. É insano de injusto. Mas apenas quero informar que fazer desenhos animados e filmes não é algo simples. Você não vai achar alguém na esquina que sabe sobre isso. Normalmente as pessoas não fazem ideia de como é o processo. E isso acaba causando desinformação e desfazem desse trabalho. E às vezes nem percebem que estão fazendo isso. Enfim, é muita coisa e vou tentar falar de tudo, e não vou me limitar falando apenas do que estou vendo, mas também algumas observações mais técnicas. Se for um erro, eu vou falar. Mas esta parte do André eu não vou incluir porque é outro assunto e vou gastar muito tempo explicando o que realmente aconteceu aqui. Apenas olhem aquela mancha no queixo do André. Então, começando pela parte do Marvin dentro do carro, quando ele está mexendo na câmera, há alguns problemas. A textura do suporte do espelho do carro está errada. Uma parte do cabelo do Marvin fica tremendo. Talvez seja por causa do cabelo dele ser curto e a colisão entre o cabelo com o corpo e a gravidade fazendo o resto causou isso. A câmera está fora da subdivisão de superfície, quero dizer, era para estar assim e não assim. A lente gira para o foco, mas o parasol não. O cabelo dele está em falta aqui, e o óculos com o mesmo problema da câmera, fora da subdivisão de superfície. A roda do carro não está encostando no chão. Um pouco mais adiante, duas partes do corpo do Marvin atravessam a camisa. Não há colisão entre a cabeça dele e o galho da árvore. Textura estranha com reflexo onde não era para ter. E a árvore se mexe de forma estranha. Este é por causa das quedas de energia que estavam acontecendo, e ao invés de eu regravar tudo, comecei de onde parou, reiniciando o ciclo da animação da árvore balançando ao vento. Esta parte das copas das árvores, com certeza, em algum lugar ali no meio, existem folhas e galhos atravessando uns aos outros. Mas acho que isso não é tão relevante, quanto que em várias partes há deformações nos galhos, e as folhas estão com pontas, falta da subdivisão de superfície novamente. Quando Melissa aparece em cena, dá para perceber erros de quando se faz um personagem e acontece esses problemas de deformações no corpo, que na maioria das vezes é muito difícil de resolver. Ela andando também não está legal. Quando ela vem chegando perto do Marvin, o babado da blusa por 2 quadros atravessa um pouco o quadril dela, reflexo estranho no olho do Alan, e agora o mais bizarro. O cabelo do Alan se mexe sozinho. Por questão de rapidez e segurança por causa da energia caindo, eu pré-simulei o movimento do cabelo dele. E nem precisava, já que ele tem cabelo curto. Acabou que houve desincronização com o movimento real do personagem. Até que alguns segundos atrás, ele vira a cabeça e depois o cabelo faz esse movimento de novo, só que sozinho. Outro problema é que a cor do cabelo dele está errada. Quando percebi já era tarde. Foi corrigido apenas no segundo episódio, que está assim. Avançando bastante, nesta parte a câmera está sem os números na lente, porque tem um cilindro escuro por cima. Este cilindro seria o zoom da câmera, e óbvio que não era para estar assim. Na metade da animação, quando a Laura inclina para tirar uma foto, um dos babados da roupa dela apenas desliga a colisão. Isso é uma coisa que acontece muito e sinceramente eu não sei o porquê. A sandália dela atravessa um pouco o chão, o babado não está totalmente preso na saia, o cabelo dela atravessa um pouco a testa, a perna do Marvin atravessa a camisa e a roupa da Laura novamente desliga a colisão. Na hora da selfie, mais objetos se atravessando. A roupa da Laura, calça do Marvin, a mão dele sobre o ombro dela, os momentos de interação são os mais difíceis de se fazer. O brinco dela e o botão da camisa. E agora, o cúmulo da falta de atenção. Ao tentar arrumar um problema, eu acabei criando outro. No câmera lenta, o babado se move de forma estranha, tentando acompanhar o movimento da saia. E esse problema nos olhos já aconteceu outras vezes, mas aqui está bem explícito. Formas de polígonos no cabelo dela, deformação no cotovelo, e é o mesmo problema na parte da Melissa.
A sandália dela aparece do nada. Uma forma boa de explicar é que quando eles seguram em algo, eu copio o objeto para a mão deles. Essa parte da selfie é o que eu mais usei isso. Existem 3 câmeras, uma na mão do Marvin, depois na mão esquerda da Laura e na mão direita, e depois volta para a esquerda. Essa ideia funciona bem, mas há meios melhores de se fazer. O Marvin se mexe de forma estranha, parecendo que ele se desequilibra, mas isso é por causa da rotação ou ângulos de Euler. Esse é o mais difícil de explicar, mas acho que posso dizer assim: para o computador, essa rotação seria o melhor caminho, mas para nós nem sempre é. Sendo que em algumas circunstâncias, esta rotação é a mais longa até chegar do outro lado. Movimento estranho da mão da Laura, mais polígonos aparecendo e o Marvin se aventurando tirando fotos sem olhar pelo visor. Na vida real tem como, mas só em certas circunstâncias. Imaginem que sempre que aparece alguma imagem no LCD da câmera, eu tenho que renderizar essa cena 2 vezes. Uma para a câmera principal e outra para a visão da câmera do Marvin. Esta textura de concreto não ficou muito boa. A grama em volta também não. A mão do Marvin atravessa um pouco a mão da Laura e a manga da camisa. Parte da sandália atravessa um pouco o ombro dele, a perna aparece sobre a saia e o parasol da câmera atravessa o babado da saia dela. E a cauda dela com reflexo. Já no final do vídeo, mais alguns erros. A mão do Marvin nem encosta na porta do carro, o babado não acompanha a saia, calcanhar atravessa a parte da sandália, a perna dela atravessa a saia e deformação da cauda da personagem. Esses foram alguns dos erros que, se alguém fizesse uma lista falando sobre minha animação, com certeza falariam apenas sobre eles. Mas como gosto de fazer diferente, aqui vai algumas observações. Os cenários ficaram sem muitos detalhes. Granulado excessivo, fazendo perder muita qualidade de imagem aqui no YouTube, círculos de luzes sobre as costas do Marvin. Resumindo, foi falta de mexer mais nas configurações do motor gráfico. Entendam que quanto mais rápido grava, mais problemas aparecem. O movimento das partes dos corpos dos personagens, a simulação das roupas. Em algumas partes a movimentação ficou lenta por causa dos quadros por segundo. Eu sempre fiz a 30, mas dessa vez, para economizar tempo de gravação, eu fiz a 24 quadros por segundo. Isso também serve para este formato de tela com as bordas pretas, que não é exatamente para deixar um aspecto de cinema, mas com o propósito de deixar mais rápido para gravar. E as vozes deles, mas infelizmente eu não tenho muito controle sobre isso. Eu tinha me perguntado antes o que eu tiraria ou acrescentaria nesse episódio. Sem dúvida alguma, eu tiraria a conversa do Marvin no câmera lenta. Não ficou nada bom e ainda que a história mudou e não encaixa mais. Infelizmente, eu não posso tirar, já está presente no episódio. Outra coisa que eu poderia tirar é a parte do André, porque faz parte de outra história, mas dessa vez é um pouco mais relevante e cita ele dentro do episódio. A forma com que o Marvin encontra a Laura fazeria de outro jeito, e colocaria uma bolsa para ela segurar. E por último, só que tenho dúvidas, a parte que o Marvin ajuda ela a descer. É complicado porque tem gente que gosta, só que todas as animações têm esses momentos. Eu fico com o pé atrás, mas isso serve também para eu não ficar fazendo sempre as mesmas coisas, do tipo anda, 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 fala, 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 como sempre fiz antes. Dessa vez, eu quis mais interações entre eles. Pode ser considerado um desafio também. Como disse, as partes que eles se interagem são as mais difíceis de fazer. E fale a verdade, ficou boa a movimentação deles, tirando esses erros. Já que toquei no assunto sobre ter ficado algo bom, para encerrar, os acertos foram: a movimentação deles ficou boa, eu fiz ela toda, eles andando, conversando, gestos. Eu sei que tem como baixar muitas coisas da internet, mas eu quero aprender a fazer. Os objetos também ficaram bons, principalmente os 2 carros, o movimento e os ângulos de câmera, que ela não está sempre fixa, mas também não é nauseante. Acho que fica bem interessante de assistir. A imagem e os próprios personagens. Para ser sincero, muitas coisas me deram vontade de cancelar e fazer de conta que nunca fiz isso. Uma delas foi de não conseguir fazer o Marvin, e eu não errei desde a primeira vez que fiz ele, e me surpreendi pois ele poderia ter ficado muito estranho. Existem mais erros, mas a maioria deles são repetidos e outros acabam sendo técnicos demais. Então leiam a descrição porque tem algumas coisas extras. A finalidade real deste vídeo é para mostrar que eu estou ciente sobre os erros. Eu tive que deixar passar, senão eu iria demorar muito mais tempo para terminar. E também serve como uma propaganda para o segundo episódio, que não está perfeito, mas muito melhor. Sem contar que quero mostrar minha dedicação em melhorar e aprender cada dia mais. Espero que esse vídeo tenha sido divertido, e se vocês acham que tem potencial de criar mais,
mostre meu trabalho para outras pessoas.